previdenciário de desoneração, em nenhum momento você tem receita referente à desoneração. Algum momento vai acontecer. Então você tem que ficar esperto em relação a esse momento. E outra, a empresa tem faturamento todo mês, né? Porque se ela está pagando, se ela tem funcionário, ela tem receita. Se ela tem receita, ela tem que declarar. Importância desse evento, que é o serviço tomado e prestado. O CNO, que eu falei já de manhã, que ele se conecta com a folha de pagamento. Nós vamos informar quando é uma obra total ou parcial, porque obra total não tem retenção, obra parcial eu tenho a retenção. Eu tenho que informar a opção do CPRB, se eu tenho a opção da desoneração, para aplicar os 3,5%. O código da atividade, dentro do manual da RENF, ele traz todos os códigos. Se é uma conservação e limpeza, se é atividades da construção civil, para cada atividade, vigilância, de acordo com a ANM. Lembra quando eu mostrei no slide de sessão de mão de obra empreitada, que eu mostrei as atividades? É aquelas atividades. Todas elas vêm aqui. Aqui nesse campo de observação e dedução, eu vou colocar quando eu estou utilizando as deduções de vale transporte, vale refeição, ou porque é um equipamento ou um material. Vou informar quando tem a base de cálculo de subcontratação e vou informar os valores da retenção em si, todos os valores e o acréscimo, que é aquele valor do risco adicional, que é o 2%, 3% ou 4%. Como que fica isso lá? Vamos agora abrir ela. Olha como ela está agora. Quando eu abro ela, ele vai me perguntar se se trata de um CNPJ. A tela do tomador é a mesma tela do prestador. Ele pergunta se é um CNO ou um CNPJ. Por quê? Se é um CNO, ele já me abre a tela para me dizer se é uma conta da construção civil. Que tipo de atividade da construção civil é. Lembrando, empreitada total não tem retenção. Parcial tem retenção. Isso aqui ajuda no cálculo, tá, gente, deles. Quando eu faço isso, ele me abre agora uma segunda tela. Antes ele não fazia isso, agora ele está abrindo uma segunda tela. Nessa tela, ele pede para mim incluir as informações da nota fiscal. E se eu tenho um processo junto. Aí aqui, como que ela ficou? Numa situação de empresas que têm a desoneração. A minha empresa tem a desoneração. Como é que eu vou informar? A mesma coisa, ele vai te falar. Você está falando de um CNO, é construção civil. Essa prestação de serviço na construção civil, como que vai ser a retenção dela? Vai ser pelos 11% ou os 3,5%? Quer dizer, desonerado ou não desonerado? Ele vai te abrir essa tela, né? E vai abrir mais campo. É uma caixinha. Alguém aqui já fez DCTF Web? Ela fica com um sinalzinho de membro, quando você clica vai abrir. É a mesma coisa nas nossas FD contribuições. Não mudou. Aí ele vai abrir para você inserir as informações da nota. Que aí você vai trazer a sede, você vai trazer qual o número da nota, qual o valor, a data da emissão dessa nota fiscal e as informações adicionais. Quando tem redução, eu coloco qual é o artigo que me protege. Aí ela vai te abrir novamente um novo campo. Isso aqui está na apostila de vocês, tá? Passo a passo. E daí ela abre um novo campo onde ela pergunta. Agora me fala, qual é o valor da retenção? Nessa retenção, tem subcontratação? Informe o valor da subcontratação? Não tem. Tem valor adicional da retenção de 15 anos, que é aquele do risco ocupacional, 2%, 3%, 4%, me informa. Não tem? Não precisa informar. E ele traz aqui, ó, o campo das atividades de acordo com a INCTB. Só tem essas atividades. E aí ele vai falar qual que é dessas atividades que você está querendo. E aí você vai informar para ele. Quando você informa tudo isso, ele vai te abrindo cada vez mais telinha até a finalização do processo. E todas as informações que ele pede é da nota fiscal. Isso é do serviço prestado e do serviço tomado. Vou nem mais ali na frente porque ele vai abrir na sequência. A mesma coisa vai acontecer
na produção rural. Na produção rural, quando eu sou um PJ e eu contratei um produtor rural, comprei de um produtor rural, pessoa física ou um segurado especial, eu vou informar na REINFRE. Ou quando a minha relação é de jurídico para jurídico, se trata da comercialização. Então aí a informação vai lá na REINFRE. Ele vai abrir a mesma tela. Qual a diferença? Quando se trata de comercialização de pessoa jurídica com pessoa jurídica, ele só me abre essas opções de comercialização. Porque eu posso estar fornecendo para uma entidade PA, que é do órgão público, eu posso estar fazendo para uma empresa que vende para fora do país, ou é de pessoa de uma indústria para uma outra indústria. Aí ele vai abrir a tela, novamente, olha lá o menuzinho lá em cima, ele faz a mesma coisa, vai abrir as telas, para você preencher. E aí ele vai pedir para você preencher a situação da contribuição previdenciária. Aí nós temos aquela situação, tem profissões de produtor rural aqui, ele vai te perguntar, a opção foi pela comercialização ou pela folha de pagamento? Se foi pela comercialização, a retenção do INSS, do Senado, tudo vai acontecer pela comercialização, lá na REINFRE. Se ele optou pela folha de pagamento, só o Senado vai para a REINFRE, desde julho até pessoa física, tá? Aqui depois vocês vão dar uma olhada, não vou entrar aqui no mérito de explicar de produtor rural, mas eu deixei aí para vocês estarem cientes de quem adquire, quem é que traz a informação. O objetivo aqui é só mostrar lá dentro da REINFRE. Aí a aquisição do produtor rural, ele já vai abrir a tela e uma das perguntas que ele vai te fazer é a opção, qual é a forma? Você está adquirindo de um produtor rural pessoa física. Qual é qual a opção dele? E aí você vai preencher. Aí ele vai te abrir novamente os campos. Aí ele vai te dizer, você está adquirindo de um produtor rural pessoa física, você está adquirindo a relação entre um produtor rural pessoa física com uma pessoa física, não é produtor rural, mas eu digo assim, eu sou dono de um restaurante e eu estou comprando no meu CPF dono do restaurante. Então eu estou adquirindo do produtor rural pessoa física. É essa relação quando é para órgão público. Ele vai te perguntar e dar as condições que são os códigos. Aí ele abre a outra tela e ele vai falar, me aplica agora o que você tem. Se você está pela folha de pagamento, só me declara o Senado. Se você está pela comercialização, declara tudo para mim. Porque tudo vai para DCTF-UE. Aí aqui o recolhimento do Senar antes, quando era a folha de pagamento, o Senar não era recolhido pela FDI lá na DCTF-UE. E desde julho isso se tornou obrigatório, independente da opção dele, tá? E aqui eu coloquei um quadrinho, depois vocês dão uma lida no quadrinho, que é para vocês saberem o momento da retenção. O CPRP, quando a gente trata de desoneração, CPRP, eu posso deduzir da minha base de cálculo vendas canceladas, eu posso deduzir o desconto condicional, que é o desconto dado na nota fiscal. Não no boleto, mas sim na nota fiscal. Eu posso vir e fazer os abatimentos. Então ele vai falar para mim, traz tudo que você tem de informação para compor a base de cálculo do CPRP. Aí você vai lá como qualquer outro, vai incluir. Se é um CNO, e aqui eu chamo a atenção de obra, porque quem está fazendo para CNO, para a obra, tem que colocar o CNO, tá gente? Porque isso vai para o C. É base de alimentação no C. Aí eu vou incluir, pedir para incluir, vou colocar as minhas receitas. E aí ele me traz, me diga que tipo de receita é a sua. Para ele saber que você realmente é desonerado, ele puxou a IN 2053 para cá, todas as atividades, todos os LCM que é permitida a desoneração. Então você não tem como fazer desoneração daquilo que não é. Ele vai te pedir para você escolher qual que é a atividade. Quando você escolheu, ele vai te perguntar se você tem ajustes
tanto de redução quanto acréscimo. Ele abre a sua telinha e você vai escolher qual é o tipo de ajuste que você vai fazer. Depois do ajuste, ele abre de novo a tela, que é onde você vai colocar os valores referente a esse ajuste. E aí, para finalizar, você terminou tudo. Quando você termina tudo, você vai apertar uma tecla concluir. Quando você concluir, hoje, ele já está pedindo assinatura digital quando você conclui. Porque antigamente não fazia isso, a gente concluía e ficava lá. Agora ele já pede a assinatura digital, que quer dizer que você está confirmando a informação. Quando você deu a assinatura digital, já foi para a base deles. E aí, agora vai ficar esses eventos aqui. A parte teórica deles eu já expliquei para vocês, mas nós vamos só forçar. 40-10, pagamento para pessoa física. 40-20, pagamento para pessoa jurídica. 40-40, pagamentos para as pessoas que eu não sei quem que é. E 40-80 é as empresas de maquininha de cartão que vão colocar as autorretenção, quem faz a autorretenção. Aí, gente, ele está com a grana tão bonitinha lá no ECAC. No nosso sistema não está, mas o ECAC ele já está. Ele, na hora que você abre, ele vai lá para você. Você vai incluir algum pagamento? Você quer fazer já o fechamento? O que você quer fazer? Ou você só quer visualizar o que você informou? Porque você pode salvar como rascunho. E ele abre todos os eventos que pertencem a essa família, para que você clique em cada um deles e entre. Aí, gente, vem a parte chata, que é como a gente vai declarar. Se lá na série 2000 está abrindo janelinha para cada informação, aqui é a mesma coisa. Porque ele quer falar o seguinte para você. Você está passando por tudo. No final você falou, não é isso, e você vai discutir com ele. Ele vai falar, mas, cara, você passou por todas as etapas, e eu te perguntei, você confirmou, e agora você quer discutir aqui na receita que essa informação está errada, que não era essa retenção para ser feita. Aí ele vai falar, está errado isso daí, então vai lá e tu exclua. Retifica o que você tem que fazer, tudinho. E ele vai te abrir nas telas. E ele vai falar para você, quem você quer informar, ou você quer pesquisar? É pessoa física, pessoa jurídica? Qual o evento que você quer visualizar? E ele te traz, você pode ir para o CNPJ ou pesquisar todos. A obrigação começou a partir do dia 1 de setembro. Toda a movimentação que aconteceu na empresa a partir do dia 1 de setembro, eu já começo a informar. Meu prazo máximo, dia 13, claro que eu vou informar no dia 11. E a DCTF Web, gente, por enquanto a gente está na incubadora. A gente vai dar à luz ao nosso filho lá em janeiro, referente à competência de janeiro. Quando isso acontecer, na DCTF Web, a DCTF começa a ser substituída as informações que estão na REINF, mas ela continua existindo, porque a gente tem lá a contribuição do imposto de renda, que é referente ao LALUR. O LALUR ele continua se mantendo lá, então a gente tem a CPMF, nós temos IOF, então essas informações continuam. A DCTF, gente, ela não acaba. Você só não vai transmitir as retenções do PIS, COFINS e as retenções do imposto de renda, tá? Realizado de pagamento, mas os demais são mesmo. Eles falaram que ia substituir, tem gente falando, não vai precisar mais. Vai sim, tem que ir. Aqui, gente, eu não vou entrar na teoria, porque a teoria eu já expliquei. Vocês lembram quando eu falei para vocês, para identificar o pagamento, para vocês saberem que lá no manual tem? Olha como ele traz. Ele traz para mim o código do rendimento que eu tenho que usar lá na REINF. Ele vai me falar qual é o tipo de pagamento. No caso aqui eu coloquei distribuição de lucro, que é 12001. Ele vai falar para mim quem é o beneficiário que está recebendo. Se é a pessoa física ou a pessoa jurídica. E aí ele me traz qual é o código do DARF. O código de receita é o DARF que a gente paga. Aí ele traz, vê que
distribuição de lucro é isento, porque não tem DARF para ele. Mas ele traz os DARF a qual eu vou fazer o pagamento. E ele vai me dizer aqui se esse tipo de DARF que você está pagando é para pessoa física e jurídica, ou é só pessoa física ou só pessoa jurídica. Aqui a gente começa a descobrir se o que a gente está retendo está certo, como a gente está fazendo as retenções. E ele vai me dizer qual tipo de tributo que tem para esse tipo de código e qual é a forma dele de pagamento. Se ele é descendial, mensal, ele começa a trazer essas informações. Aqui é a melhor forma de você conferir aquilo que você está transmitindo. Que informações ele vai pedir? Ele vai pedir os dados cadastrais da pessoa, o nome, CPF da pessoa. Ele vai pedir qual é a natureza do rendimento, o valor desse rendimento, qual é o valor da retenção que tem. Aí olha que bonito, ó. Valor do rendimento tributado ou isento. Quer dizer, se não tem tributação, mas ele é base, eu tenho que informar. Vamos pensar agora no evento 4010, como que ficou essa informação. Então nós estamos lá no 4010 fazendo um pagamento para uma pessoa física. Pode ser de um aluguel, pode ser referente a uma distribuição de lucro, ou pode ser qualquer outro tipo de pagamento para essa pessoa física. Pode ser um plano de saúde para uma pessoa física, porque tem casos que existe processo trabalhista em que o juiz fala assim, ó, a empresa, o trabalhador não tem mais nenhum vínculo com a empresa, mas eu quero que mantenha o convênio dele. Quem vai informar é o fiscal, não é o DP. É o fiscal. Então aqui ele vai abrir, vai me perguntar e ele vai me pedir. Comece a trazer os dados da pessoa. Quando você digitar o CPF, automaticamente aparece o nome do cidadão. Porque está na base da Receita. Então ele já me traz. Aí ele abre a tela. Vamos falar que tipo de que você quer fazer. Eu peguei agora esse aqui primeiro como uma distribuição de lucro. Eu vou fazer uma distribuição de lucro. Aí ele fala assim, então tá. Traz para mim o código de receita. Lembra da tabelinha que está lá na RINF? Qual é o código do rendimento? Eu coloco o código. Coloco o código e começa a abrir. Ó. Agora me fala, referente a esse lucro, qual é o valor desse lucro? É isso que ele quer saber. Vamos abrir lá. Aí aqui ele traz. Agora vamos detalhar esse pagamento. Quando que você pagou? Aí você vai colocar o dia que você pagou. O dia que você pagou. Olha o extrato bancário aqui. Qual é o valor que você pagou? Aqui é uma outra situação que não é distribuição de lucro. Não sei, eu coloquei ter valor, mas não tem valor. Aí aqui, quando é o valor do rendimento tributário, fiz lá o valor bruto. Digamos que seja a situação de um pagamento de aluguel à pessoa física. Não é todo o valor que é tributável, porque tem a taxa administrativa quando eu pago e tem alguma taxa administrativa. Então esse valor vai mudar. Se eu tenho alguma dedução, esse valor vai mudar. Quando é distribuição de lucro, não, o valor é igual, nem muda. É o mesmo valor, você vai ter que preencher. Quando você tem o imposto de renda retido, ele te abre na mesma tela o campo para você colocar o valor da retenção. Ele não está fazendo o cálculo, ele quer que a gente faça o cálculo. Porque ele quer dizer, para você informar se tem alguma coisa certa ou errada. Quando você vai fazer para a sociedade de contraparticipação, ele fala, esse valor que você está distribuindo de lucro é para a pessoa física ou é para uma sociedade de contraparticipação? Você vai informar isso. Preenchi lá, terminou? Não. Ele vai falar, esse rendimento, ele é isento? Se você falar que ele é isento, ele vai falar, então se refere ao quê? Por isso que eu falei que pagamentos, quando a gente faz que não é distribuição de lucro, mas é pagamento, não tem campo para essa informação. Pagamento para despesa de empresa. Contabilmente a gente consegue, mas aqui não. Aqui eu tenho que definir, é os campos da DIF. Ou eu estou pagando uma moradia, ou eu estou pagando uma ajuda de custo, ou é complementação, ou é distribuição de lucro. Não tem como eu fugir dessa informação.
Aí ele abriu, terminou lá, ele vai te trazer essa informação. Olha, confirma para mim. Por isso que ele falou que não dá para você voltar para trás e falar, não, eu calculei errado a distribuição de lucro. Não, ele te falou lá, voltou para cá e falou, quando foi? Foi esse valor mesmo? Você me confirma essa informação? É referente à distribuição de lucro? Confirmou? Aí ele vai falar, agora você pode concluir a operação e transmitir. Se esse sócio tem outros tipos de pagamento, como um plano de saúde, um sócio que não é prolaborista, que ele só recebe distribuição de lucro, e ele tem plano de saúde, eu vou ter que informar aqui também o valor que é pago para ele, tanto para ele quanto para o dependente dele. Não tem aquele sócio que não recebe prolabore, mas tem convênio médico da empresa, e inclui toda a família. Lembra que eu falei até do MEI? O MEI faz isso. O MEI não tem distribuição de lucro, mas ele tem plano de saúde para a família inteira. Ele vai ter que informar aqui, ó, que ele faz pagamento de plano de saúde. É isento? É isento, mas ele vai ter que declarar aqui. E a gente sabe que isso é distribuição de lucro, a Receita já entende. Aí aqui é o caso do aluguel. Essa tela que eu estou colocando é de aluguel, rendimento de alocação e sublocação. Quando eu coloco lá, a mesma coisa da distribuição de lucros, os dados da pessoa, os valores, a diferença é que ele vai pedir o código de serviço lá. Aí aqui nós estamos nessa situação. Então o que acontece? Fui lá, distribuí antes ainda do aluguel. Estou lá na distribuição lá do aluguel. Ele pede todos os dados, CPF, nome da pessoa, qual o valor, qual é a atividade, e ele vai abrindo sempre. Fica à vontade. Esses campos. Enquanto você não terminar de preencher todos esses campos, ele não termina. Vai dar erro lá na frente se você pular. Você tem que preencher cada campo, um a um. Para uma pessoa, eu posso incluir vários pagamentos? Pode. Ele fala o seguinte, na hora que você está indo nas telas, fala, tem mais alguma informação? Quer incluir algo novo? Você abre a tela de incluir algo novo e está colocando as informações da pessoa. Quando eu vou fazer distribuição de lucro para a sociedade contra participação, eu vou informar o CNPJ, eu vou falar que é contra participação, e a mesma coisa, ele vai abrindo. Gente, tela a tela, sempre ele vai seguir essa rotina. Abrir, preenche, preencheu, essa parte está ok, vou te abrir outra. E aí você vai preenchendo. Uma a uma, que nem as nossas recebências, não mudou. O 40/20, como que fica essa informação? E aí eu coloquei lá que tem a parte da maquininha de cartão de crédito e a questão do convênio. Aí eu vou colocar a informação. E até os escritórios contábeis. O escritório contábil faz a auditoria e consultoria. Ela falou que vai fazer consultoria. Não tem auditoria e consultoria? Cada uma dessas atividades tem as suas próprias retenções. Então são 3 tipos de retenção que eu vou informar. Vou colocar os dados da empresa, a natureza, o valor, as deduções. Eu vou informar cada um deles lá. Aí vamos lá para eles. Aqui, aí, vamos pular, que esse aqui nem precisa, que eu já faço o fechamento. Quer vir aqui? Então aqui a gente está fazendo o pagamento de pessoa jurídica para pessoa jurídica. E eu vou começar a incluir as informações. Ele vai me pedir o CNPJ. Quando ele coloca o nome, ele traz direto. Lembra, da base da receita ele vai trazer tudo. Ele vai falar, me informa agora qual que é o tipo de pagamento que você vai fazer. E aí você vai trazer. No caso aqui eu coloquei uma remuneração da alocação de mão de obra. Ele me perguntou, eu preenchi para ele, e aí ele me trouxe para fazer as retenções. Agora nós vamos informar as retenções. Gente, ele abre aqui, ó, todos esses campos que eu estou mostrando para vocês, todos os campos que lá na FDNF ele vai abrir, que você vai preencher até o final.
que é onde ele te passa um resumo de tudo, um relatório de resumo e a confirmação. Então eu tenho um campo que ele vai abrir e vai colocar o tipo de atividade e a remuneração. Ele abre um outro campo para me colocar o valor da retenção e o valor do imposto de renda, a base de cálculo. Aí ele vai me abrir um outro campo para informar de que atividade se trata. É uma construção civil, é limpeza, o que se trata esse pagamento? É retenção da maquininha? É isso que ele vai perguntar. E por último ele vai trazer um campo de confirmação. Vamos ver lá como é que ele vai ficar essa configuração aqui. Aí aqui ele trouxe as datas, o tipo de serviço e os valores da retenção. E aí ele traz, a retenção é agregada ou é separada? O que é agregada? É o CRSF, quando eu faço o recolhimento tudo junto, no único DARF. Então eu vou colocar lá que é agregada. Quando não, eu vou informar PIS separado, COFINS separado, IEC separado. Aí aqui eu trago a base de cálculo, quando é separado, ele vai me trazer cada campo. Você está informando, não é agregado, é separado? Então qual é o valor do imposto de renda? Qual é o valor da contribuição social? Qual é o valor do COFINS? Qual é o valor do PIS? Ele traz todos na mesma tela para você preencher. Aí aqui nós entramos na maquininha, a autorretenção. Aí na maquininha, todo aquele processo do cadastro vai acontecer. A diferença vai ser aqui na hora de eu colocar o valor bruto. Por quê? Eu trago qual foi o valor bruto da maquininha. Está lá no extrato. Aí ele vai me perguntar, qual é a base da retenção? Esse valor bruto é a base da retenção. Eu vou informar. E aí ele me traz aqui, ó, valor do imposto de renda. A gente mantém zerado. Por quê? A retenção não já aconteceu? É uma autorretenção. Então aqui eu não informo nada. Eu deixo zerado e ele não tem bloqueio nessa tela, porque a retenção já aconteceu. A mesma coisa da distribuição de lucro. Eu não vou colocar nada aqui, porque não tem retenção. Mas ele abre a tela para mim. E aí ele vai perguntar, olha, se você tem pagamento de cooperativa, plano médico, ou doutorado, pessoal do plano médico, ele vai pedir para mim também colocar a informação quando tem a retenção. E aí eu vou colocar o rendimento e o código desse plano de saúde que tem a retenção. Aí eu trago a informação da retenção e eu vou dizer se essa retenção é só do imposto de renda, eu coloco a retenção do imposto de renda. Se esse plano que eu pago, que nem aquelas clínicas médicas, que todos os médicos trabalham junto, aí neste caso também tem as retenções da contribuição social sobre o lucro ali, PIS, COFINS, e aí eu vou informar o valor. Mas perdão, não vai colocar o valor de retenção igual fazer na DIRF? Vai ficar gerado ali? Não, a gente vai colocar o valor bruto lá. De comissão. De comissão, isso. Ali no IES você vai colocar o valor, só que ele não vai subir. Ah, mas lá vai preencher. Só vai preencher. Colocar zerado. Só que ele, não, ele vai colocar, mas ele só não vai subir. A gente preenche, mas ele só não sobe para DCTF e UER, tá? Mas a gente preenche. A conta participação, que é o sócio ostensivo, que eu falei da agora, quando uma empresa se junta com várias, então acontece a relação entre elas. Esse sócio ostensivo, tudo acontece na conta corrente dele. Na hora da distribuição de lucro, ele vai falar que a distribuição, que é de uma sociedade de conta participação, ele vai distribuir os valores para cada empresa. Aí aqui nós temos o evento 4040, que é aqueles pagamentos não identificados, que a gente não sabe a origem dele. Tem uma situação que é quando é para o sócio, que eu estou fazendo a distribuição, eu ainda não finalizei a apuração da contabilidade dele para saber se aquele valor é o lucro ou não dele. Eu estou ali finalizando. Normalmente acontece com essa sociedade de conta participação. Tá?
Aí o que acontece? Ele me deixa enviar um evento falando que é referente a uma remuneração para o sócio não identificado, porque ainda não contabilizou, não finalizou o processo. Então eu vou mandar essa informação, ele não vai calcular aquele imposto de renda, porque você está informando aqui, está naquele aviso que ele vai te falar. É um aviso. Você está apurando a contabilidade, ainda não finalizou. Ao finalizar, eu vou lá para o R4010 e vou informar que já foi declarado nesse evento o valor do sócio. Aí ele puxa o valor daqui e leva para lá. E o que não é, retenção para ele. Aí como que fica aqui? Eu vou colocar, se eu tiver o CNPJ, que é essas de conta participação, porque a gente não apurou o lucro, mas distribuiu o lucro. Vou colocar o CNPJ dela e vou abrir para informar qual é o tipo de natureza desse rendimento. Então, quando eu não apurei totalmente o lucro, eu vou colocar lá que eu ainda estou apurando o lucro para essa sociedade. Então, ele vai me deixar preencher. Quando é não identificado, ele não pede nenhum dado da pessoa. Não pede nada. Ele só fala, é não identificado? É. Aí ele já te abre a tela para você trazer qual é o valor do imposto de renda. E aqui é o único que ele faz o cálculo sozinho. Não precisa da gente fazer o cálculo. Todos os eventos a gente tem que colocar manualmente quais são os valores das retenções. Aqui não. Aqui ele já faz automático. Quando eu colocar o valor bruto que eu estou pagando para a pessoa, para quem é esse não identificado, ele já traz as bases de cálculo. Ele já vai fazer o cálculo daquele valor do 0,65 e vai fazer para mim a retenção. Ele já faz automático para quem está lá no ambiente web service. E o seu software vai seguir a mesma regra que está lá. E aqui é os valores da maquininha, que as maquininhas vão levar a informação. Esse evento R4080, só quem transmite é as empresas de maquininha, as intermediadoras que fazem propaganda de publicidade, que nem aquelas empresas que fazem os anúncios para Facebook, Instagram, né? Que as empresas hoje estão trabalhando muito com isso. Então, é elas que vão trazer essas informações, porque quando você faz pagamento para essas empresas, tem retenção sobre a atividade que foi realizada. Então, elas vão fazer a informação. Aí nós temos as empresas da maquininha de cartão de crédito, nós temos as empresas que pagam vale transporte e vale refeição, porque elas fazem autorretenção, elas são as intermediadoras, e nós temos as corretagens aí na prestação de serviço de convênio, que aí entra os planos de saúde também nessa história aí. A Qualicorp, não sei se vocês conhecem, Qualicorp, ela é uma intermediadora de plano de saúde. Ou, eu não sei se vocês confrontam, mas tem alguns sindicatos que oferecem um plano de saúde para quem é associado. Então, elas que vão trazer essa informação aqui. Porque o sindicato também vai informar aqui quando ele fornece plano de saúde, tá? Ele tem lá uma autorretenção. Então, aí aqui, como que funciona? Eu tenho as administradoras, são as dos planos, que vai transmitir, elas transmitem no 4080, e eu tenho aqui quem contratou o serviço delas, que são, no caso, o empregador, lá no 4020, a contrapartida. Os dois vão entregar ao mesmo tempo, nas mesmas datas, espero eu, a informação. Essa movimentação que acontece com a propaganda e publicidade é o mesmo que vai acontecer para as maquininhas de cartão de crédito. A máquina de cartão de crédito vai mandar o evento R4080. Quando chegar lá na DFTF Web, vai aparecer para eles o valor dessa retenção dos valores da maquininha e eles vão pagar um IR referente a isso. Nós, que contratamos a empresa da maquininha, nós vamos receber o extrato e ele vai estar bonitinho. Nós vamos trazer essa informação no R4020. Hoje nós estamos na DIRF.
vai na DIF. Acabou a DIF, começou a DCTF Web, para nós acaba aqui, no R4020. Nenhuma informação nossa vai para a DCTF Web. A gente vai até dezembro, aqui ó, vindo para a DIF. Parou, a gente não tem mais a DIF, para pra gente a informação lá no R4020. E aí, como que elas informam? Quando elas vão informar, elas colocam o CNPJ da empresa que está recebendo, que recebeu o valor. Elas trazem essa informação. Elas têm que colocar quem é essa pessoa. E aí, ele traz os campos. Quais são os valores? Da onde está vindo? Aí você vai falar, no caso da maquininha, que os valores é referente à maquininha. Se é uma corretagem, ele vai trazer. Tinha uma pessoa que me perguntou de câmbio hoje, das operações de câmbio. É aqui que tem a informação, que eles vão colocar, que é da operação de câmbio. Quando eu tiver a questão de essas empresas, as do aluguel só tem ela aqui, né? Mas como eles não fazem certinho, mas eles não têm a comissão, não tem imposto de renda para eles, quando é feito certinho, isso é que eles estão fazendo certinho. A imobiliária é intermediadora, ela te contratou todo o serviço que tem prestado ali, para você. E aí ela faz lá uma autorretenção dela lá na hora, referente ao serviço prestado. Ela é uma intermediadora. No aluguel você não vai ver muito forte isso. Você vai ver, sabe aonde? No Vale Transporte. Todo mundo paga Vale Transporte. Acho que o Vale Transporte é mais comum. Vocês pagam aqui para o Vale Transporte para funcionar. Tem uma nota fiscal que chega lá no fiscal desse Vale. Eu acreditei que chegava. Não, eu achei que chegava, mas não chega, mas tem que chegar. Né? Então tem essa. Oi? Tem. Porque tem retenção, né? Sobre o Vale Transporte fornecido. Aquelas empresas que fazem a compra do Vale Transporte, você contrata ela, até elas fazem gestão do Vale Transporte. Aí tem o serviço dela, que é o serviço administrativo. Porque você paga um montante total, que é o valor que tem que repassar dos valores das cargas para os Vale Transporte. Mas tem o serviço dela administrativo, que é a corretagem. Então essa corretagem, ela tem sim a retenção. Então essas notas tem que vir para vocês. Não fala que vai morrer não. Mas eles têm, viu? Plano de saúde, eu perguntei da Qualicop ou associação, que nem Associação dos Fisioterapeutas ou sindicato, que fornece plano de saúde, aí a empresa paga para o sindicato aquele montante do plano de saúde. O sindicato faz só a intermediação. Essa intermediação que ele faz tem um imposto de renda sobre esse serviço prestado. Aí isso também vai aqui a informação. Eu tenho que transmitir. E sempre ele vai me perguntar qual é a minha data de pagamento. Porque eu não respeito a data de pagamento, se eu tenho imposto de renda, se eu tenho a contribuição social. Ele vai sempre me perguntar as datas. Se eu paguei adiantado, o problema é meu. Mas eu vou informar. E aí ele vai me colocar, quando eu termino, a única pergunta que ele faz, gente, no fechamento é, ele traz um relatório, um extrato. Ele traz um extrato de tudo que você colocou. Ele falou, você confirma que você está colocando aqui está certo? Aí tu fala assim, está confirmado. Que aí ele dá uma teclinha lá chamada concluir e enviar. Gente, o concluir e enviar acabou o que você mandou. A partir daí, só retificação. Quando você manda o concluir e enviar, ele está fazendo a mesma coisa que o e-social faz hoje. Que é o quê? Coloca aqui qual é o certificado, de quem que você está mandando. Então as empresas têm que ter um certificado a um. Para isso, agora, antes lá no ECAC, a gente não precisava, agora vai precisar. Aí ele fala, me traz agora, porque para cada operação que você for concluir, ele vai pedir o certificado. Mandei o R4010, terminei? Conclui, assina. Mandou o R4020, concluiu?
assina a informação que você colocou. Finalizou tudo, aí ele vai trazer um slide e vai falar, tem certeza disso que você colocou? Tem. Ok. Vida que segue, transmite aí, você mandou o fechamento, você cumpriu com a obrigação. Mas saiba que todas as declarações você já confirmou no certificado, aquela informação é válida para cada evento que você mandou. Mas pode ir pelo certificado para procuração do contador? Pode ir. Lá no ECAC, quando você entra, você muda o perfil. Só que para cada evento que você transmitir, se você está na procuração, procure o CNPJ para poder transmitir. Porque você está na procuração. Se eu precisar retificar, como é que eu faço? Você vai vir nesse evento, no R4000, e dar o comando de reabertura. Porque é tanto fechamento como reabertura. Se lá já está fechado e você clicou de novo nele, ele já entende que você reabriu. Tá? Enquanto a gente não está na DCTF Web, essas informações não vão subir para lá, para a DCTF Web. O R4000 não sobe. Mas, quando eu começar a entregar em janeiro pela DCTF Web, aí já subiu automaticamente. E aí, o pessoal foi embora, quase todo mundo, não quis ouvir a resposta, né? O pessoal entendeu, né? Mas a pergunta é, quem transmite? Vamos lá. Eu tenho o pessoal da folha de pagamento transmitindo as informações da folha. Eles transmitem um evento chamado S1299. Para eles acabou o processo. Nós, na REINF, vamos ter duas situações. Eu vou mandar primeiro o R299, que é as informações previdenciárias, fechei. Vou fechar o R4099. Gente, não deixa para fechar depois, não. Vai a dica, manda tudo já junto, no mesmo fechamento. Fechou o R299, já fecha o R4099, porque senão vocês vão esquecer. É fatal que vai acabar esquecendo. Mandei esses dois fechamentos, porque é dois fechamentos. Mandei ele, tudo subiu para a DCTF Web. Quando chegar lá na DCTF Web, a minha orientação é, quem vai conferir essa DCTF Web tem que ter um entendimento, conhecer todas as declarações, todas as informações. Ele pode não saber no detalhe se aquela nota está escriturada certa ou não, mas ele tem que saber o seguinte: eu tenho informações dessa empresa que vai vir da folha de pagamento, está tudo aqui, deixa eu olhar por cima. Ele está mandando a contribuição previdenciária do segurado, tem um patronal, opa, não está vindo um contribuinte individual, mas essa empresa tem Prolabore. Deixa eu ligar lá para o pessoal do DP e perguntar o que aconteceu com a folha do Prolabore, se não vai subir. Ela tem que ter essa visão de enxergar, ela não sabe no detalhe, mas sabe que aquela informação tinha que estar lá. Quando chega na parte da REINF, aí vai falar, olha, eles mandaram todas as retenções previdenciárias, que é a série R2000. Está tudo aqui. Mas espera aí, eu não estou vendo o IR de aluguel, e a empresa aluga. Eu sei que tem aluguel, mas eu não estou vendo aqui esse IR. Essa empresa, ela tem serviço que tem retenção do PIS, da COFINS, não está aqui. Deixa eu ligar para eles e saber o que está acontecendo, se tem alguma informação que está faltando, né? Aí, poxa, a distribuição de lucro não é o fiscal que faz, não vai ser ele, os pagamentos não identificados. Lá no escritório quem faz isso é o contábil, mas eles não fizeram, não subiu essa informação. Deixa eu chamar o contábil para ele saber se vai ser esse, porque se for eles que vão ficar com essa batata, então, será que eles informaram ou não? Eu gosto de criar processos. Se eu gosto de criar processos, eu gosto de que tenha uma pessoa que é generalista transmitindo isso. Eu não posso incumbir uma pessoa que só faz folha de pagamento conferir, gente. Ele não sabe nada desses outros tributos. Como que eu ponho essa pessoa para transmitir uma DCTF Web? Ele nem sabe o que transmite numa FDINF. Aí eu ponho ele para transmitir. Sabe o que vai acontecer? Ele vai transmitir no dia 7, porque é o dia que ele tem que entregar.
E acabou. Você acha que ele vai ficar olhando se alguém está mandando coisa depois? Não. A parte já foi cumprida. A parte dele. Ele mandou. Agora, o pessoal do fiscal vai lá transmitir a FDM. Aí ele está lá transmitindo. Ele entende de folha de pagamento? Se ele só faz nota fiscal, ele sabe quais são essas informações que vêm da folha de pagamento? É raro ter um fiscal que entenda disso. Então ele é generalista, se ele entende disso. Ele vai ser responsável em entregar. Sabe o que vai acontecer com ele? Claro que o fiscal sempre demora um pouquinho mais que o DP para entregar. Ele vai entregar lá próximo do dia 15. Se deixar, gravando no dia 15. Aí ele entregou e o pessoal do E-Social não tinha terminado. Eles estão retificando, porque a DCTF Web está até escrita lá em andamento. Eles estão ainda mexendo, eles nem terminaram a parte dele. Mas aí o fiscal falou assim, bom, já entreguei, subi aqui o meu, agora é só transmitir, porque a DCTF Web, gente, tá no ECAI aqui, é só apertar um botão, transmitir. Aí ele abre, escolhe o certificado, acabou. Terminou o processo. Mas você não tem a certeza. Então eu também não coloco fiscal para fazer isso. Aí vocês vão falar, para que sobrou? Obrigado. Eu particularmente, eu gosto de uma pessoa que seja do contábil, que entenda dessas declarações. Por quê? O contábil, gente, ele escritura o balanço. Ele não sabe fazer os cálculos de folha. Ele não sabe fazer o cálculo da retenção da nota. Mas ele sabe que aquela informação vale. Porque ele escritura esses pagamentos. Ele que faz até a conclusão dos pagamentos feitos em DARF, para fazer a DCTF. Ele faz as conciliações bancárias. Então, ele entende. Ele é especialista? Não. Mas ele entende da movimentação da empresa. Eu gosto de criar o processo e realmente, de verdade, eu gosto de deixar para o contábil. Muitos contábeis não gostam dessa parte, mas eu gosto de deixar para eles. Por quê? Porque eles finalizam todos os processos. Se ele quiser, ele pode até checar na contabilidade se os valores estão batendo. Com o que está lá na DCTF. Peraí, deixa eu ver se esse valor está batendo mesmo com o que está sendo escriturado aqui. Ele consegue enxergar, ele consegue ter essa visão. E aí nós temos os perde-come. Porque agora, com os impostos de renda de pessoa aqui dos tributários, nós vamos ter as compensações cruzadas. Quem vai fazer a compensação cruzada? É o fiscal? É o DP? Ou é o contábil ou é uma pessoa voltada só para fazer isso. Mas normalmente é o contábil. Eu, particularmente, gosto do contábil. Mas eu gosto daquele contábil que a pessoa entenda um pouquinho de cada coisa. Não é o apertar o botão. Porque hoje o sistema faz tudo, né, gente? Convenhamos. A nota vem exportada pra gente. A folha vem exportada agora, porque a gente já criou a integração com a folha. Já tem a integração fiscal. A gente só faz aquela conferência para ver se está as coisas no lugar certo. Se não tiver, a gente faz a correção, ajuste das contas. Mas é tudo muito mais prático. Aí nós temos o pessoal que é o apertador do botão. Porque na contabilidade a gente tem uma regra para mexer nessa parte final, a gente contrata os analistas. Os analistas têm que ter o CRC. A gente tem lá aqueles analistas que ficam lá, que ele vai fazer uma auditoria das informações. Se ele não conhece um pouquinho de cada declaração, como é que ele faz a auditoria disso? Confiando no sistema. Mas não pode confiar muito, não. E não pode, porque se o sistema erra. Eu não confio, não. O sistema erra. Até porque o comando quem está dando é a pessoa, não é o sistema. O sistema não sabe o que está acontecendo com aquela nota fiscal. Ele sabe o que a pessoa informou, mas a realidade é a gente que está vendo. De fato, o que aconteceu. Isso aqui tinha retenção, não fizeram, está errado. O sistema não vai te apontar isso. Eu faço a Né? importação na folha, eu confio tudo. Tem que conferir para poder bater. Então, assim, eu gosto do contábil, mas o contábil que é generalista, que ele
entenda um pouco de cada coisa. Ele pode não fazer o cálculo, saber fazer um cálculo de todas as coisas, se tem direito a DSR, hora extra, não. Mas ele sabe fazer o cálculo principal. Esse aqui é o valor total da remuneração, eu tenho que fazer o recolhimento de 20% da cota patronal. Eu tenho que fazer os 5,8% de terceiro. Então ele tem essa visão para ele fazer o quê? A checagem. E ele também acompanhar quando os nossos amigos reabrem. Aí, ou o fiscal reabriu, ou o e-social reabriu, a nossa DCTF Web fica lá em andamento. A DCTF Web em andamento é como se você não tivesse entregado ela. Aí tem multa. CND. E automaticamente, porque agora a CND já está sendo automática, né? Veja como está ligado. Então, busque uma pessoa que entende. E sempre um recado maior em todas essas declarações é que, assim, o importante para vocês, em tudo isso, é criar processos. Quem é o responsável? Esse responsável precisa criar um checklist, gente. Não tem como. É muita obrigação, é muita informação. Então, se eu cuido da REINF da série 4000, quais são as informações que tem aqui? Deixa eu olhar o dia a dia dessas empresas e eu já vou mapeando desde já. Tá certo que a gente já vai informar agora no dia 11. Mas eu vou criar o quê? O processo antes de chegar na DCTF Web. O que esse cliente tem? Ele faz distribuição de lucro, ele não tem prolabore, já vou alertar o pessoal, vou avisar, já avisa ele que ele não tem prolabore, a conta vai ficar alta para ele, porque é tudo distribuição de lucro. Se não tiver lucro, tem penalidade. Eu vou verificar, aquela empresa, ela tem retenção com a maquininha de cartão de crédito que ela usa, deixa eu sinalizar. Por quê? Na hora de eu fazer o fechamento, eu vou checar se todas as informações daquela empresa realmente ouvem. Porque eu tenho certeza absoluta, que dia 11, 40% das empresas vão entregar essa FDREM, que os outros 60% vai entregar zerada, sem informação, porque não conseguiu e vai retificar tudinho. De verdade, é isso que vai acontecer aí com as empresas. Já fazem? Já. Então, e mais ainda, eu tenho a plena certeza que vai ter muitas empresas deixando para o último instante e nem sabe o que acontece com a empresa. Ele nem sabe que tem que verificar com o contábil se já tem um extrato bancário lá com alguns pagamentos que você nem sabe, porque não tem nota fiscal, você nem sabe se tem esses pagamentos. Então, vocês precisam conversar, os escritórios contábeis precisam se reunir lá e pegar e olhar, falar, essas informações, vamos mapear essas informações e vamos definir, e defina quem é a pessoa, quem é a mãe da DCTF. Porque tem que ter uma mãe. Tem que ter uma mãe e um pai, essa DCTF Web. Não dá para ela ficar largada do jeito que ela está. Quem fez, se você a reabriu, se vira e transmite novamente, não. Tem que ter uma pessoa, porque toda informação que é retificada lá, gente, tem impacto também na contabilidade. Porque se eu estou diminuindo um valor de pagamento, lá foi lançado no contábil, eu tenho que mexer na conta contábil para poder arrumar ali as despesas, né? Então, eles precisam dessa informação, o pessoal do contábil. Por isso que eu gosto deles na DCTF, porque eles precisam desses dados. Ele já vai saber. Olha, mexeram nisso aqui, deixa eu olhar aqui quanto que eles mexeram para me fazer o ajuste contábil disso daí. Ela está muito tranquila para mexer lá dentro, ela é muito intuitiva, ela te leva, se você entender o conceito, que foi o que eu mais frisei aqui, é o conceito. Porque a aplicação dela é tranquila. O conceito é saber que momento acontece, para a hora que chegar com vocês, essa coisa de eu andar e perguntar, foi para vocês entenderem a situação. Eu tenho certeza na hora que chegar aquela situação, você vai lembrar, nossa, eu lembro que lá na palestra, fulano contou a história dele, do pagamento da moto, e que não tem identificação. É a mesma coisa que eu vou ter que fazer. Essa apostila é um manual para vocês, mas não é só ele.
leiam o manual da FDI, gente. Leia esse manual, que ele está muito claro. E os cruzamentos, durante o curso eu fui falando de diversos. Os cruzamentos que nós temos é com todos os módulos do SPED. Todas essas informações se cruzam. Se vocês quiserem entender no detalhe, aí vocês pedem aqui para vocês confirmam que eu venho um dia só para contar de cruzamento. Que vocês vão cair para trás a quantidade de cruzamento que tem. Mas nós temos todos os cruzamentos dos módulos do SPED, hoje eles estão se falando. Nós temos lá o T-Rex e o Hyper, que são dois sistemas que estão sendo copiados pela Alemanha para poder fazer a malha fiscal das empresas e da pessoa física. Então, esses dois sistemas se conversam e é eles que filtram as informações e hoje, para o auditor, ele chega como um semáforo. Essa empresa é sinal vermelho, essa está amarela, essa está verde. Quer dizer, vermelho, pode mandar notificação. Sabe aquela notificação que chega no ECAC, na caixinha postal? Você pensa que o auditor leu? Ele recebeu um semáforo vermelho lá para ele, dizendo que aquela empresa tem alguns problemas ali, e ele fala, é essa situação. Hoje a mensagem ela já até vem falando, a gente encontrou divergência lá na sua ECF e na sua ECD. Nesse período, o valor é esse. Tem certeza disso que você mandou? Não é melhor você corrigir? É isso que vem na notificação. De uma forma com mais jurídica, mas é isso. Nós temos os cruzamentos hoje. Todas essas informações estão indo para a Receita Federal. Eles padronizaram códigos de serviço dos municípios para poder cruzar. Eles já têm o convênio com os cartórios para poder entregar as informações que vêm do cartório. Qual é a informação que está mesmo? Contrato. Nós não temos aqui, é JUSESP aqui? Nós temos os contratos pela JUSESP. JUSESP funciona como se fosse um cartão. Nós temos um cruzamento com as imobiliárias. Olha as imobiliárias que faz de imóvel. As entidades filantrópicas, a igreja, eles já estão mapeando todas elas, eles já sabem o que está acontecendo com elas. Aí nós temos o cruzamento hoje, ele começa lá na nota fiscal, é o primeiro momento do cruzamento dele. Ele tem cruzamento no Seno, ele tem cruzamento com o Perdcomp Web, porque a gente faz compensação, a gente tem cruzamento com as ECDs e as ECFs. Aí nós temos o cruzamento com a medicina do trabalho, o E-Social, FDI e FICEiro, elas já se falam. Nós temos o cruzamento das lotações com o E-Social, FDI, INF, mostrando um ambiente que foi mapeado pela equipe de medicina do trabalho. Nós temos as notas fiscais com retenção na REINF, que além do módulo da nota fiscal, nós temos o selo. O selo a gente tem que anexar todas essas notas. E todas elas estão desaguando hoje, por enquanto, DCTF e DIRF. A partir de janeiro, DCTF Web. E ali, a nossa certidão, eles já se programaram para isso, para que a nossa certidão seja bloqueada. Um pagamento em atraso, certidão negativa bloqueada. Para quem participa de licitação, ou dependendo do fornecedor que compra, ele quer que você tire a certidão no dia. No dia. A DCTF Web, ela faz os cruzamentos dentro dela, tá? Não é nem com outros modos. Dentro dela, com as informações que vêm do E-Social, com o FDI e INF, ela olhando o CPRB de quem tem e está utilizando, mandando informação de cota patronal, que não, sem cota patronal, lá os 20%, mas também não tem um CPRB. Ele já está cruzando isso aqui na DCTF Web. Os créditos previdenciários que a gente tem hoje nas notas fiscais de serviços tomados e prestados, dentro da própria DCTF Web já está acontecendo o cruzamento deles. E a gente vai só receber as notificações, que não vai demorar muito não, tá? Algumas empresas do primeiro grupo, e para mim fechar aqui,
Eu tenho uma empresa do primeiro grupo que a folha de pagamento deles é em torno de 9 milhões. A folha de pagamento. Então vai imaginando como que é essa empresa. O que aconteceu? Ela era do primeiro grupo. No primeiro grupo o pessoal do E-Social se perdeu todo. O pessoal do Serviço Social, da RELIC, não foi mandada informação, faltou um monte de informação. E aí eles fizeram um cruzamento com um chamado CAGED que tem lá no E-Social. Lá da pessoa que faz DP tem um CAGED antes do E-Social, que agora está dentro do E-Social. O até advogado falou aqui do CAGED, mas o CAGED de hoje é dentro do E-Social. Mas na época não era. Ainda estávamos na transição. Aí essa empresa ela fez alguns desligamentos. Foi para o CAGED, mas não foi para o E-Social. A informação. E não era pouco, porque essa empresa é uma empresa de construção civil. Então a rotatividade é muito grande. Aí eles perceberam também lá que nessa empresa eles tinham muitos funcionários com insalubridade, entretanto não tinham uma nota fiscal com o adicional da insalubridade. Em resumo da obra, a Receita Federal não foi lá. Ela mandou uma notificação na caixa de mensagem do RICAC, informando, verifica essas suas informações do passado, porque não está batendo. Dá uma olhada aí, ele informou. Olha o seu E-Social, mostrou a lista da CAGED, das pessoas que estavam no CAGED e que não estavam no E-Social, mostrou a lista dos serviços prestados, que o prestador lá de serviço informou, mas ele que tomou o serviço não colocou as informações. Ele postou tudo, só que alguém, um cidadão, porque todo mundo tem acesso ao ECAC, foi lá e precisava, sei lá, tirar uma certidão ou alguma coisa, foi consultar algo, aí apareceu a mensagem, mas enquanto você não lê, ele não te permite andar. A pessoa não leu a mensagem, ela só deu o aceite e foi-se embora, a vida seguiu. Ela fez o que tinha que fazer. Passou, né? Passou o prazo, porque a gente tem um prazo para poder reclamar. Ficaram quietos, não fez nada. Quando tem essas informações, a notificação é sobre aquela notificação. Ele não vai te mandando mais. Você tem que acompanhar o processo que está aquela notificação. Em resumo da obra, agora, no ano de 2022, aí a empresa foi autuada. Ela foi autuada. Gente, ela foi autuada em 225% sobre o montante das contribuições previdenciárias. Lembra? Folha de 8 milhões. A folha. Vocês imaginam a quantidade de serviços que ela tinha tomado, porque é uma construtora, então tem muito CMO lá. Era muito. Era muita. Não vou nem te falar. Só a única coisa que eu vou te dizer é que eu fui chamada lá para resolver esse pepino. E aí eu falei assim, eu preciso das pessoas, né, do departamento pessoal fiscal para a gente fazer os levantamentos. Ele falou assim, olha, então você treina essa equipe aqui porque a gente já mandou embora todo mundo. Eles mandaram sem dó e piedade. Eles nem sabiam o que ia acontecer no futuro com eles. A única coisa que eles queriam saber, não quero mais nenhum de vocês. E sabe como que um analista, lá não era nem sênior, era um júnior, um analista júnior, que é a pessoa que era responsável de conferir a DCTF Web, era ela que monitorava as informações na DCTF Web e era a pessoa responsável pela caixa de mensagem, para ler a caixa postal. Essas empresas de grande porte, cada um tem uma atividade. Essa pessoa, o salário dela era de 12 mil reais, gente. Vocês acham que ela vai conseguir um outro trabalho desse? Não é? Vocês imaginam, eles mandaram sem dó e piedade. Não se preocuparam com as lutas que ia acontecer no futuro. Eles só não queriam mais ninguém ali daquela equipe. Eles mandaram toda, que eu falei, mas para que eu vou recorrer? E aí a gente passou por um processo de seleção. Hoje eles têm uma equipe formada e uma equipe que sabe de tudo. Porque eles tiveram que aprender de tudo um pouco. E aí tem das específicas. Cada pessoa faz a sua parte, mas todo mundo entende de tudo. Processo para isso. Aí a gente pensa,
a minha empresa é pequena, não vai acontecer nada. Não, gente, a mesma multa que foi para essa empresa grande, também vai chegar para os pequenos. Lembra do grupo? Eles são do primeiro grupo. A fiscalização está lá no primeiro grupo ainda. A malha fiscal está no primeiro grupo. Ainda nem chegou para o segundo grupo. Então, imagina que chegar para o terceiro grupo no Simples e ter o cacife para pagar essas multas? Porque a empresa ela entrou com um parcelamento simplificado para tanta coisa que não tem dinheiro, pague a multa. É muito alta para a gente pagar. E olha, o prejuízo, gente, prejuízo para as pessoas que trabalhavam para as empresas, porque não foi alimentado corretamente o direito previdenciário dela para ela se aposentar. Então tem processos trabalhistas chegando, porque tudo está na carteira digital. A pessoa está lá trabalhando e não foi dispensada nunca. Como nunca? Ela foi dispensada em 2018, não fizeram essa informação no E-Social, e ela está lá como um trabalhador ativo. Você acha que eu estou ativo? O sistema está dizendo que eu estou ativo. Como é que eu provo que eu não sou mais ativo nessa empresa? Então eu posso receber um processo trabalhista e a empresa tem que pagar por isso. Quando eu falo tudo isso é porque olhem, cuidado com esses pagamentos, principalmente a pessoa física e aos sons. Porque a gente acha que nada vai acontecer. Não sei. A legislação diz que sim. Quando? Só Deus sabe, mas a conta pode chegar. E de repente a empresa não está preparada para isso. E se nós somos escritório contábil, ele vai dizer que a culpa é nossa, que nós que não avisamos. Então, faça aí o destino. E é isso, gente. Muito obrigada. Tem pergunta? Opa! Eu tenho pressa de sair, gente, porque hoje eu vou dormir em Franca. Pode... No caso das contribuições da CSF, vamos supor que seja uma empresa do Simples Nacional e destacaram elas para recolhimento. O IR, você falou que chegou e não pediu para cancelar nem nada, virou um mês, faço o recolhimento do IR. E as contribuições? Não, porque elas não têm retenção. O IR é porque existem situações que acontecem, que nem pagamento de aluguel, que é principalmente pessoa física, então independente do enquadramento da empresa, ela vai ter a retenção, para fazer a retenção, porque ela está pagando para uma pessoa física ali. Então, vai acontecer. Ou é uma distribuição de lucro que ela está fazendo, ou é um pagamento de um aluguel, ou um pagamento, mesmo que seja para as esposas, para as tias, os filhos, seja lá para quem for. Está acontecendo pagamento, tem retenção. Porque não é o Simples que está recebendo a retenção. A retenção é para aquela pessoa física, porque é ela que vai se beneficiar da retenção no imposto de renda dela. Tá, mas no caso eu falo de pessoa jurídica. Agora, de pessoa jurídica, não. Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa jurídica, prestou serviço para mim e na sua nota que você destacou para mim, você colocou o IR e o CR e as contribuições. E essa pessoa que emitiu a nota é uma pessoa do Simples Nacional. Exato. Ou vamos supor que seja do lucro real, que é o lucro real que destaca, né? Então, quando a empresa é do lucro real e ela está destacando ali a retenção dela, agora do Simples Nacional não pode. Agora a pessoa do lucro real, ela recebe retenção. Mas ela, prestando serviço para uma empresa de Simples Nacional, aí ela não vai fazer a retenção, porque tem a dispensa. Não, então, mas se houver? Se houver, aí você não vai fazer porque não tem? Não tem, então Não não tem. tem obrigatoriedade. Não tem a obrigatoriedade. Isso. Só. Se tiver. Porque existem algumas situações, aí você vai olhar quais são essas situações. Lá na própria Lei Complementar 123, ela traz também, além da gente ter o manual da DIRF, que é o 1990, que é o da DIRF, a lei, também tem a Lei Complementar que traz as situações em que tem o IR para as empresas do Simples. Agora vamos lá, que nem ela tem a operação com a maquininha, tem a auto-retenção. Então vai acontecer, ela vai ter que transmitir essa informação. Agora a contribuição social só informativo, né? Nesse caso é só informativo. Só informativo. Mas aí no caso, não é que ela sofreu a retenção. Aí no caso vamos supor que um intermediário, igual a Magalu ela desconta IR no Simples Nacional.
Aí é R$1, R$2, tá lá. Do serviço preciso. Mas que tipo de atividade que é? Mediação. É marketplace. Mas o e-commerce, né? É, o e-commerce. Não é, vamos lá, você é a empresa que você está vendendo produto, só que seus produtos estão expostos lá para Magalu. No site dela. Então você que você está recebendo é da comissão, da corretagem. É a retenção da corretagem. Não é sobre o valor do serviço, entendeu? É da corretagem. A corretagem entra. Aí eu faço Aí você vai fazer a retenção. Porque corretagem entra. O que ela está te cobrando é corretagem. Tá? Aí entra. Agora, se você me falasse que é do serviço que você prestou para ela, aí não. É a questão para mim. Eu pegando nota de tomada. Isso. Aí a corretagem que ela tem. Eu sei que corretagem ela tem. Quem vai perguntar?